No vídeo de hoje, vamos falar sobre o suicídio no nosso cotidiano. Se você ainda não viu os outros 2 vídeos que nós divulgamos, entra lá no nosso Instagram, dá uma olhadinha que você vai gostar. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco do suicídio no cotidiano, dia a dia, no trabalho, na escola. A ideia é que, quando a gente está falando de suicídio, a ideia é que isso nunca me aconteceu na minha família, isso nunca aconteceu com meus amigos, nunca aconteceu perto de mim, eu nunca vi nada sobre isso, então nem quero saber. Né? É uma ideia assim. Então, o que nós precisamos atentar e entender é que é uma questão que está aumentando cada ano que passa. Então, todos nós precisamos estar atentos, porque isso pode acontecer dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, com os nossos amigos. Então, por isso que nós estamos falando, soltando esses vídeos aqui, para conscientizar você. Então, eu, por exemplo, na minha prática, eu posso dizer para vocês, já aconteceu na minha família da minha mãe, né, ligada à família da minha mãe, já aconteceu o suicídio, que deixou assim, a família toda consternada, né, sem saber o que fazia, o que ia fazer na época, né, foi muitos anos atrás. Se hoje ainda não é falado, né, gente? Antigamente, naquela época, era pior, imagina. Então, foi uma coisa assim, quase que abafada, a família abafou o caso, né, para não ser divulgado, ninguém ficou sabendo como que o tio dela tinha falecido. Mas ele tinha suicidado. Outro caso muito próximo da gente foi um vizinho, na época que eu era adolescente, né, foi um vizinho que também suicidou, na época tinha 16 anos. Né? Na própria comunidade, né, religiosa, na época, houve também, a comunidade que eu participava, houve também um caso de suicídio. Então, gente, a gente precisa estar atento, porque isso tem acontecido cada vez mais perto da gente, né? Muitas vezes sem a gente perceber. No meu caso, que eu trabalho com isso, sou psicóloga clínica, atendo há muitos anos, já aconteceu de paciente chegar e falar da própria ideia, né, de suicídio. E aí eu fui, graças a Deus, e eu agradeço muito a Deus, porque não chegou ao ato. Né? Ele conseguiu falar sobre a ideia que ele tinha do suicídio, né? E eu consegui trabalhar com ele esse sofrimento, de onde vinha isso, né? Qual era a raiz desse problema, desse sofrimento todo. E aí conseguimos, juntos, na terapia, fazer com que essa pessoa não passasse ao ato. Por isso é muito importante, né, a busca de ajuda, a busca de uma terapia, para que a pessoa possa dizer aquilo para um profissional que está capacitado para ajudar essa pessoa. Né? Nós temos aqui também, hoje, uma psicóloga que trabalha na área do RH, né, do trabalho, né, organizacional, e que pode também contar alguma experiência, né, Juliana, sobre a questão do suicídio em empresas, né, no trabalho. Como é que foi isso? Sim, pois é, né? Quem diria que a gente falaria de saúde mental nas empresas? É verdade. Né? Na empresa se falava de trabalho, não se falava de saúde mental. Né? Mas é uma realidade hoje, né? Porque existem vários fatores no trabalho que podem contribuir, né? E, às vezes, não um fator que vem dentro do trabalho, mas a pessoa é uma só. Então, traz de casa, pode, né, Juliana? Trazer e refletir no trabalho. Então, o trabalho pode contribuir, mas as empresas são constituídas por pessoas. Né? E, como você disse, nos vídeos anteriores nós falamos, quando a gente fala do tema suicídio, a gente não está vinculando isso a um grupo específico. Nós estamos trazendo isso às pessoas. Então, pessoas fazem parte do ambiente de trabalho. Cada dia que passa, Juliana, parece que as empresas estão, inclusive, mais preocupadas nesse sentido dessa questão do adoecimento psíquico e têm preparado equipes, né, nas empresas para que possam na prevenção, para lidar com esse tipo de problema dentro das empresas, não é verdade? Isso, na verdade, assim,
tão importante quebrar o estigma de falar sobre saúde mental dentro das empresas. Porque, às vezes, ali vai ser o recurso que ela encontra, às vezes ela não tem um recurso de buscar uma terapia, mas ela tem um recurso de um colega de trabalho, estender as mãos e prestar um socorro, e fazer um direcionamento, né, encaminhar, ajudar a pessoa de alguma forma. Né? Então, o ambiente de trabalho, cada dia mais, tem se tornado importante como um meio, né, de ajudar as pessoas também. Então, o quão é importante as empresas também, os proprietários, né, e a liderança, quem dá o direcionamento, abrir a mente para trazer à tona o tema do Setembro Amarelo para dentro das empresas, né? Porque a gente fala o quão é importante prestar atenção nos sinais que as pessoas mostram, e às vezes mostram dentro da empresa, porque às vezes dentro de casa ela quer se mostrar forte, mas quando ela sai daquele ambiente, ela está no mínimo 8 horas dentro do trabalho, então ali ela vai... passa muitas horas. E aí ela mostra a vulnerabilidade dela ali, né? Mostra ali, né? As empresas promoverem programas de sensibilização, né? Por que esse tema tem que ser velado dentro das empresas? Né? Promover redução do estresse. O estresse pode ser um desencadeador também, né? Então, criar um ambiente de trabalho saudável, de qualidade de vida, né? Trabalhar na conscientização, trazer políticas de benefícios, né? Como que a empresa, de alguma forma, pode contribuir? Que tipo de benefício que ela pode trazer? Isso é muito interessante você estar falando. Por exemplo, eu tenho paciente que buscou a terapia por incentivo da empresa. Então, a empresa devolve para ele o valor que ele paga a terapia. Né? Eu emito o recibo, é um investimento, e ele é um né? investimento. É uma política de benefício. E a empresa devolve para ele o valor da terapia dele, porque vê essa necessidade, essa importância, como é bom um funcionário estar tratando, né, das suas emoções. Sim, porque queremos pessoas que estejam ali bem, né? Saudáveis. E aí, quando a gente fala de saudável, as pessoas pensam em doença física, né? Mas a doença mental, a saúde mental faz parte desse contexto. Né? A gente precisa ter uma pessoa bem como um todo. Né? Então, isso é muito importante, a gente ter esse olhar atencioso dentro da empresa, né? Como a psicologia organizacional vem promovendo esse trabalho, né? E o RH, como o setor, né? Que o psicólogo trabalha dentro da empresa, contribui nesse suporte entre líderes e liderados, né? A desenvolver e a falar disso sem temor, sem dificuldade, né? Dá espaço, né, para as pessoas falarem. Para as pessoas falarem, discutir sobre o tema e ter esse olhar cuidadoso com o seu colega, né? Com o seu colega de trabalho que está ali com ele no dia a dia, no mínimo 8 horas por dia, 44 horas semanais. Vocês não né? fazem na empresa um atendimento clínico como eu faço, né? Como a Grazi faz, e o Neemias, que faz o acompanhamento também, mas é uma escuta ativa extremamente importante. Por exemplo, vocês dentro de uma empresa, escutando o sofrimento de alguém, você pode estar encaminhando essa pessoa identificar a um psicólogo. o risco. Né? A gente consegue identificar o risco e fazer o direcionamento. Exatamente. Né? Junto com a nossa área de saúde, o RH e os próprios líderes e colegas. Né? Então, são as pessoas, e a gente pode, de alguma forma, dentro do trabalho, contribuir também e trabalhar com empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Eu tenho uma paciente que começou a terapia por conta de morar numa cidade pequena e que, dentro de, se não me engano, um tempo de 6 meses, houve 2 suicídios na cidade. Uma cidade bem pequena mesmo. Então, ela começou a terapia, né, comigo, por conta disso, de tão impressionada que ela ficou, né, com o que estava acontecendo na cidade. Ela falou, opa, eu vou buscar uma ajuda, que aquilo moveu algo dentro dela que fez com que ela buscasse uma ajuda também. Eu vou pegar um gancho nisso que você disse. Como a Gina estava mencionando, eu trabalho na área social e
para nós que trabalhamos na assistência social, a gente pensa que não há uma saída fora do coletivo. E a gente sabe, a gente já chegou a essa conclusão nessa altura, né, que o suicídio ele é um problema da nossa sociedade. Como resolver um problema coletivo individualmente? Não é possível. Eu só acredito em saídas coletivas para problemas coletivos. Então, como que a gente previne o suicídio na perspectiva social? Criando vínculos comunitários, principalmente. Então, vínculo com o vizinho, vínculo com a sua comunidade de fé, vínculo de amizade. Quanto mais redes de apoio a gente tiver, mais protegido a gente está. Quanto menos redes de apoio nós estivermos, menos rede de apoio, quanto menos rede de apoio, menos protegidos estaremos. Sim. Então, a nossa proteção ela passa necessariamente pelas redes de apoio que a gente tem, pelo tamanho das redes de apoio que nós temos. Então, essa é a saída. A gente pode dizer, então, que pessoas precisam de pessoas? Com certeza. Sem E aí, dúvida, né? rede de apoio faz parte de todas as áreas. É. Família, sociedade, trabalho, Isso. colegas, tudo Ou seja, faz parte pessoas ao precisam vínculo. de pessoas. Né? Ou seja, rede de apoio também é um fator protetivo. Diminui a probabilidade que o ato aconteça. Sim, É. interessante. Será que em empresas, claro que não é divulgado, né, gente, mas em empresas, existe pessoas que suicidam dentro de empresas? Sim, né? Porque a pessoa, quando ela está querendo, assim, de alguma forma, ficar livre daquela dor, isso pode acontecer em qualquer lugar, inclusive dentro da empresa, né? Então, pode acontecer dentro de casa. Dentro de casa. Então, a gente nunca imagina que pode ocorrer dentro de casa. Esse caso que eu abri o episódio aqui, né, o vídeo falando do tio, né, da família lá da minha mãe e tudo, foi dentro de casa. Então, não espere que vá acontecer longe. A pessoa vai sair, entrar no carro e ir para bem longe fazer isso. Pode acontecer do lado. Pode. Então, é por isso a importância de um olhar atencioso em qualquer lugar, em qualquer rede, né, em qualquer local. Sim. Nós estamos sujeitos. Por isso que a gente tem tanto aqui falado e reforçado a importância de a gente ter empatia, um olhar atencioso para as pessoas, né? No cuidado, em detalhes que às vezes ela pode trazer, né? E a gente pode se atentar e salvar uma vida ali, né? De cometer o ato aí. Tá? Ok. Eu acho que é isso, né? A participação da psicologia é justamente essa, né? Dessa escuta ativa, Essa qualificada. escuta ativa e assim, cada um... É interessante, né? Cada um dentro da sua área, mas todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa, né? É a atenção ao outro. Abordagens diferentes, São abordagens olhando para as diferentes. pessoas. Mas a gente precisa disso, né? Pessoas precisam de outras pessoas. Nós não vivemos sozinhos, a gente precisa um do outro, né? E eu gostaria de isso é muito fechar esse importante. vídeo com uma frase. Que bom. Conheça toda a teoria, né? Nós estamos trazendo aqui a teoria, né? Dentro da perspectiva da psicologia, cada um na sua área. Então, Jung fala assim: conheça toda a teoria, domine todas as técnicas, mas, quando tocar em uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Isso é lindo. Empatia. Isso, empatia. É isso, gente. Até o próximo episódio.